Boa noite pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e a mais um vídeo de análise futebolística. O nosso Benfica entrou em campo finalmente no Estádio da Luz. Venceu, goleou, mas não convenceu. E há até quem diga que os adeptos saíram mais irritados no final do jogo do que estava no início do mesmo. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é, meus amigos, já estou de volta aqui ao meu Algarve, a Vila Nova de Cacela, depois de ter passado o fim de semana em Évora e, como sabem, não pude estar presente no Estádio da Luz, que bem queria, mas infelizmente a Liga mudou o jogo para sábado e eu assim sendo não pude marcar presença, pois tinha um casamento de uma amiga minha em Évora e assim tive que comparecer, como é evidente. Mas vi a partida e já revi muitas vezes os principais lances da mesma e continuo a ter a mesma ideia que tinha ontem. Este Benfica não funciona, mas vamos partir isto em duas partes. Em primeiro lugar, antes que me comecem já a atacar, porque eu já sei como é que isto funciona, estou contente com o resultado e assim já por baixo ganhar o jogo. Aliás, ganhar todos os jogos com estas exibições miseráveis até a final do campeonato e sagrar-me campeão nacional. Isso é uma coisa, mas isso é ser resultadista. E todos sabemos, até tu que estás aí em casa e que és a favor do Rui Costa e que és a favor do Roger Schmidt e que só queres é apoiar, que este Benfica jogando desta forma está mais perto de perder pontos do que propriamente de ganhar os jogos. E assim sendo, vamos começar por estabelecer isto. Eu quero que o Benfica ganhe sempre, de qualquer forma. Se for 1-0 com exibições miseráveis, fico contente com o resultado, mas não posso ficar contente com a exibição. Este Benfica continua a não carburar, mas desta vez eu vi alguma atitude por parte dos jogadores, mas volto a ver os mesmos erros sistemáticos por parte de Roger Schmidt. Já vamos falar um pouco do técnico. Vamos começar então por ver o 11 inicial para perceber onde é que começaram os erros do treinador alemão. Ora, o Casa Pia, orientado por João Pereira, entrava em campo num 3-4-3 e, sem nenhuma figura de proa, vinha assim tentar alcançar alguns pontos no Estádio da Luz. Já Roger Schmidt fazia o Benfica alinhar no tradicional 4-2-3-1 e apostando praticamente no mesmo 11 dos últimos jogos. A única grande diferença era a introdução de António Silva no 11 titular, de resto eram exatamente os mesmos jogadores. Com um duplo pivô defensivo composto assim por Tino e Leandro Barreiro e um tridente ofensivo composto então por João Mário, Prestani e Arsens. E aqui, na minha opinião, reside o problema. Disse-o várias vezes ontem, ao longo do dia, nos shorts que fiz e até no vídeo das capas. O Benfica não pode jogar com 4 médios interiores, não faz qualquer sentido. Não há qualquer progressão entre linhas, entre a linha do meio campo e a linha do ataque. É um facto que Prestiano é um jogador muito criativo, é um facto que Pavlidis é um finalizador, como vem mostrar ao longo da partida, mas o Benfica precisa ter um elo de ligação, precisa ter um real box-to-box ou um armador de jogo. Alguém consiga fazer a ligação entre estes dois setores, pois João Mário é um médio interior neste momento, Arsene está a fazer essa função e embora seja um jogador muito esforçado e que até teve um bom desempenho, falta criatividade neste meio campo do Benfica. Na pré-época tínhamos então Rollheiser, que se depois lesionou, mas no entanto o Benfica tem que arranjar uma solução. Havia quem dissesse e defendesse durante a semana que ia ser Renato Sanches titular nesta partida. Eu não sei se vai ser o Renato que vai conseguir fazer esta posição, que aliás hoje é o seu aniversário e desde este humilde canal damos-lhe assim os parabéns, mas o Benfica precisa jogar melhor futebol. E na minha opinião o grande problema do Benfica é a falta de consequência do meio campo para a frente. O Benfica não consegue criar jogadas com princípio, meio e fim e joga a repelões. Acabou por ganhar a partida e já vamos ver como, mas foi graças ao arreão final em 20 minutos. O Benfica não pode jogar em casa perante os seus adeptos pela primeira vez esta época e estar 70 minutos a jogar de forma amorfa. E imaginem só vocês, foi mesmo o Casa Pia a passagem do minuto 5 a criar a primeira situação de perigo, com Moreira com um bom remate de longe, a obrigar a Trubin a aplicar-se a fazer uma boa defesa. Foi preciso então depois esperar 20 minutos para ver o Benfica criar perigo, também com um remate de meia distância, mas desta vez de João Mário, a obrigar o guarda-redes da equipa do Casa Pia a fazer uma boa defesa e a conceder um canto. E assim chegávamos então ao intervalo com estas estatísticas. 21 ações na área adversária por parte do Benfica contra apenas 4 do Casa Pia, para um total de 11 remates por parte do Benfica contra 4, sendo que 2 contra 1 nos remates enquadrados. No entanto, na posse de bola, o Benfica dominava claramente com 63%. E agora pergunto eu, acham que isto é uma primeira parte digna do Benfica? Quando olhamos para os números, parece que estamos a falar aqui de uma boa partida de futebol, onde o Benfica controlou e teve várias ocasiões de perigo, mas simplesmente não teve. Eu sinceramente gostava muito de ter estado presente no Estádio da Luz para poder apoiar a equipa e desfrutar com uma boa partida de futebol, mas tenho a certeza absoluta que se tivesse estado no Estádio da Luz não ia estar contente no final da partida, tal e qual como não estava no casamento onde estava a ver então a partida pela televisão.
este Benfica não pode jogar tão pouco numa primeira parte, em casa no primeiro jogo da época, frente aos seus adeptos, pois ao fim e ao cabo mobilizaram-se 60 mil pessoas até ao Estádio da Luz na segunda jornada da Liga, num domingo à tarde para ver assim, num sábado à tarde, peço desculpa, para ver uma boa partida de futebol, e não foi isso que viram. E tem muito a ver com o 11 de Roger Schmidt, tem a ver com a falta de ideia em campo, não a falta de empenho como por exemplo eu achei no jogo de Famalicão, mas sim com a falta de ideia, com a falta de criatividade. E esperávamos então que Roger Schmidt mexesse logo ao intervalo para tentar mudar assim um pouco a cena do jogo. Mas Roger Schmidt precisou de 20 minutos para fazer substituições e fez uma tripla. Saiu então Leandro Barreiros, Gianluca Prestiani e João Mário para entear Tiago Gouveia, Marcos Leonardo e Coxu. E até aqui eu estou de acordo com estas substituições. Mas aqui agora vem a minha crítica aos adeptos. Não se pode assobiar João Mário da forma como se fez na saída do nosso capitão em pleno estádio, no nosso estádio. Eu também não estava de acordo que o João Mário fosse titular, mas é assim, isso não é culpa do jogador. E o jogador fez o melhor que soube. O jogador não é que tivesse uma má atitude, não é que fosse displicente, nem que tivesse feito algum gesto para os adeptos para ser assobiado daquela forma. Gostes ou não, se estiveste no estádio, é o nosso capitão e não pode ser assobiado daquela forma por os nossos adeptos. Pois ao fim e ao cabo eu percebo que não estivessem contentes com o resultado, assim como eu não estava. Mas a culpa não é de João Mário, é de quem o pôs em campo a titular. E sim, se tivessem que assobiar, seria Roger Schmidt no final da partida e nunca o jogador, pois ao fim e ao cabo, na minha opinião, ele deu tudo o que tem dentro de campo. É o suficiente? Na minha opinião, não. Mas é porque mesmo neste momento não tem condições para ser titular na equipa do Benfica. Mas isso é assuntos para outro tipo de vídeos. E foram precisos apenas 4 minutos para ver então as substituições funcionarem. Numa jogada começada então por Carreras no centro do terreno e depois com uma assistência de Tiago Gouveia a encontrar Pavlidis no coração da área, o matador grego, a inaugurar assim com um grande cabeceamento o marcador na luz. No entanto, o Casa Pia não desistia do jogo e à passagem do minuto 72 teve uma grande ocasião de perigo, com o seu extremo direito a fazer um bom centro para a área e uma vez mais Moreira na cara do gol, desta vez a desperdiçar, com um bom cabeceamento a mandar a bola por cima. E foi então que o Benfica daria assim alguma calma aos adeptos. À passagem do minuto 79, após uma jogada iniciada por Tiago Gouveia com um passe para Carreras, este faz uma incursão pela lateral esquerda e faz um passe para o centro da área, enquanto assim a Arsens, que o mesmo dá um toque calcanhar deixando a bola para Tiago Gouveia, e este com um bom remate em parábola, a meter a bola no posto mais afastado do guarda-redes da equipa do Casa Pia, estabelecendo assim o 2-0 no marcador. E já perto do final da partida, a passagem do minuto 89, para mim o melhor gol do Benfica, numa transição rápida iniciada por Coxu e um passe entre linhas a rasgar completamente a defesa da equipa do Casa Pia, desmarcava assim Arsens dentro da área, e o jogador norueguês com um bom remate cruzado estabelecia assim o resultado final, 3-0 para o Benfica. Ora, quando olhamos então para as estatísticas finais, vemos então que o Benfica continua a dominar a posse de bola com 62% e teve 48 ações na área adversária contra apenas 7, tendo efetuado 27 remates contra 6, sendo dos quais 8 contra 1 nos remates enquadrados. Ora, e agora chegou então a parte do vídeo onde já é característico dar assim as minhas menções honrosas e o MVP. E vou começar então por destacar, para mim, aquele jogador que eu gostei bastante de ver na defesa. Estamos a falar então de Alexander Bah. Com 9 recuperações de bola, o defesa dinamarquês não foi apenas um jogador defensivo, também se soube incorporar ao ataque em algumas situações, mas na minha opinião, beneficia muito mais quando tem um extremo à sua frente, pois jogar com médio interior tira assim a capacidade quer de tabelar, quer de desmarcar esse mesmo extremo, e acaba por o Benfica jogar um jogo muito afunilado, onde na minha opinião Bah acaba mesmo por não sobressair. No entanto, fez uma boa exibição e acho que começa a ganhar forma, e começa a voltar a ser aquele Bah que pode ser diferencial. Ora, o segundo jogador que eu tenho a destacar é assim o bombeiro desta equipa, estou a falar de Fredrik Arsens, que com 7 passos progressivos acabou até por fazer mais passos do que aquilo que eu estava à espera. O problema é que muitas vezes os seus passos não são consequentes, pois está a jogar assim um pouco fora de posição. É um jogador que não tem grande capacidade para centrar, no entanto marcou um bom golo e acabou mesmo por se desmarcar várias vezes de forma inteligente, recebendo inclusivamente 11 passos. Ou seja, é um jogador que tem boa formação tática, é um jogador muito esforçado e que tem sempre um alto rendimento. No entanto, embora eu considere que o Benfica possa jogar com este jogador nesta posição, nunca poderá ser num sistema onde joga com um duplo pivô defensivo atrás de Arsens e mais um médio interior no lado oposto. Tem que ter, ou no mínimo, um extremo efetivo e acutilante do lado direito, ou então um transportador de jogo, quer seja ele um número 8 ou um número 10 atrás de si, e não 2 números 6. Ora, e o terceiro jogador e último que eu tenho assim a destacar como menção honrosa é claramente Evangelos Pavlidis. O nosso avançado voltou a faturar, desta vez por primeira vez na Liga e a abrir a lata, como se costuma dizer.
Pode seja marcar aquele que é o golo mais difícil, aquele que nos dá assim a possibilidade de jogar um pouco mais tranquilos. Voltou a ser um avançado bastante batalhador e eu sinceramente sou um grande fã de Pavlidis e acho que pode ser claramente um elemento fulcral no ataque do Benfica, em forma consequente e não apenas mais um participador. Estamos a falar de um goleador nato, mas só marcou aos 70 minutos. Não foi por falta de trabalho, não foi por falta de desmarcações ou não foi até por falta de se tentar involucrar no jogo da equipa, mas as bolas, para serem efetivadas em golo por Pavlidis, têm que chegar ao pé do jogador grego ou à sua cabeça. É um facto que teve uma oportunidade de cabeça anterior onde acabou por cabecear ao lado, mas Pavlidis, na minha opinião, é muito melhor com os pés do que com a cabeça. E ele vai ser bastante importante no jogo ofensivo do Benfica, mas para tal é preciso que as bolas cheguem lá. Ora, e por fim o MVP desta partida, que para mim não poderia ser outro senão Tiago Gouveia. Com um gol e uma assistência, acabou por ser um jogador preponderante na maniobra ofensiva do Benfica. Para além disso, é um jogador com grande rotatividade e com grande índice de trabalho, e para mim é a principal vantagem do extremo português. E é um facto que eu não sou um grande fã seu, nem acho que tenha condições para ser titular neste momento no Benfica. No entanto, há uma coisa que eu não lhe posso negar: a vontade de trabalhar e a sua capacidade de trabalhar. Tenta sempre dar o máximo, qualquer que seja a posição onde jogue. Já jogou a meia ponta, já jogou a extremo esquerdo, na minha opinião, onde rende mais, e inclusivamente a lateral direito, embora não tenha grandes características para isso. É um facto que a garra e a ambição estão presentes, e para mim isso é muito importante. A qualidade técnica individual é importante, mas sem garra e sem ambição não vai conseguir assim exponenciar todas as suas qualidades individuais. E nesta partida, na minha opinião, Tiago Gouveia assim o fez, e por isso merece o MVP. E agora o mais difícil ou o mais fácil de analisar, e estamos a falar então do nosso técnico Roger Schmidt. O que dizer então do treinador alemão? Sinceramente, não posso estar de acordo com este 11 e já o disse várias vezes porque não me vou voltar a repetir. No entanto, considero que tenha feito boas alterações. A primeira foi forçada por lesão de Best, que é assim a nota negativa deste jogo, a lesão do lateral esquerdo alemão, e Carreras entrou bem na partida. Mas a tripla substituição foi operada de forma eficaz. Na minha opinião, um bocado tardia, mas o valor está lá e tem que ser dado a Roger Schmidt, pois ao fim e ao cabo operou uma substituição tripla aos 65 minutos, quando a equipa não estava a perder, algo que não é muito normal no técnico alemão. Mas sinceramente eu acho que ele precisa de rever o seu jogo, rever a sua ideia de jogo e perceber que as coisas não estão a funcionar com 4 médios interiores e que o Benfica precisa de mais criatividade. Não me quero voltar a repetir, mas Roger Schmidt, certeza absoluta que o sabe. Pois se eu sei que não sou um grande gênio do futebol, de certeza absoluta que uma equipa técnica com 18 elementos, alguém naquela equipa técnica vai rever o jogo e vai ver uma vez mais que o Benfica entrou em campo sem qualquer criatividade nem jogo interior. Pois ao fim e ao cabo estamos a jogar com 4 médios interiores e nenhum deles consegue dar consequência à manobra ofensiva. E isso diz muito do planeamento tático de Roger Schmidt para esta partida. Neste momento o mais importante, como disse no início do vídeo, foi a vitória e os 3 pontos alcançados, e na próxima jornada iremos ter uma difícil deslocação à casa do Estrela da Amadora, que agora tem o super craque Nani e que certeza absoluta vai querer assim ser capa de jornal por alcançar um resultado positivo frente ao Benfica. Cabe a Roger Schmidt e aos seus jogadores, aos nossos jogadores e a todo o benfiquismo fazermos assim com que isso não aconteça. Aos adeptos que vão ao estádio apoiar e torcer pela equipa, e a Roger Schmidt e aos jogadores têm um desempenho bem melhor do que este contra o Casa Pia. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!